E aqui vamos ter a presença ilustre já no nosso programa, porque eu quero trazer aqui um tema que todo mundo tem que lidar em algum grau, né? Aquela dificuldade de emagrecer, de perder peso, aquele quilinho extra que deixa todo mundo revoltado. Aquele cansaço também que você não consegue superar de jeito nenhum. Pode ser que você está fazendo algo muito errado e pode estar ligado ao seu despertador, principalmente. Esse pode ser o seu maior inimigo, acredite se quiser. Vamos entender agora com o doutor Gustavo Sá, que é médico nutrólogo, especialista em emagrecimento, que está aqui estreando no Morning Show junto com a gente. Tudo bem, doutor? Como é que você está? Joia, prazer. Preciso falar aqui no microfone? Deve. Senão a gente não te ouve. A gente quer te ouvir aqui para entender o que é certo para a gente, em termos de alimentação, dieta, evidentemente, exercício. Qual é o mais fundamental nesse sentido? Bom, o processo de emagrecimento é um processo multifatorial, visto que tem um fator comportamento aí, né? Então, muitas pessoas possuem o que a gente chama de transtorno compulsivo alimentar e é um mal que assola a nossa sociedade. Hoje a gente tem mais de 1 bilhão de obesos no planeta. Foi um marco que a gente atingiu em janeiro. Se a gente soma o sobrepeso, isso dá mais do que 7 bilhões. A gente está falando de um Brasil populado inteiro no planeta. Então, eu digo sempre que os nossos jovens vão estudar na escola uma guerra contra a obesidade, não simplesmente guerras geopolíticas. No momento que a gente voltou, o doutor Gustavo Sá está aqui com a gente, médico nutrólogo, especialista em emagrecimento, com as melhores dicas para você aí que está tendo que lidar com aqueles quilinhos a mais. Todo mundo dá para ficar melhor em qualquer cenário. Dicas importantes e pode ser que essa solução esteja no seu despertador. E além de outras dicas que a gente vai estar ouvindo agora. Vamos trazer a bancada aqui, doutor, deixa eu só te anunciar aqui, porque em breve a gente vai estar promovendo aqui na Jovem Pan um grande duelo das barrigas aqui, entre Mano e Pepe. Vai dar o que falar, vai realmente ser a briga de pesos pesados, com perdão do trocadilho. E vício em açúcar, vocês dois consideram que vocês são viciados em açúcar? Não, eu inclusive o seu café é puro? Só tomo café puro, sem açúcar, cortei açúcar de muitas e o coisas. Doce? Sobremesa? Não, sobremesa de vez em quando, mas não é um vício, não. Não? Eu sou viciado em docinho, cara. Eu sou aquela pessoa quando abre aquela barra grande de chocolate, eu não consigo comer um quadradinho, não, como ela inteira. Compulsão, né? Começa e aí... Afinal de contas, doutor Gustavo Sá, que está aqui com a gente, vício em açúcar. Como é que faz para conter isso e se desvencilhar desse veneno no nosso dia a dia? Todo vício tem algumas características, né? E quando a gente olha para o alimento, para a comida, de uma forma não nutricional, isso já vai se aproximar de uma tendência viciosa, né? Então, o transtorno compulsivo alimentar ele tem características como comer escondido, como, por exemplo, ruminação pós-prandial, que é depois de comer, a pessoa fica pensando e ruminando por que ela comeu tanto, né? A ausência do controle, então, a pessoa não consegue controlar a quantidade e o volume de comida, né? Então, o açúcar pode, sim, ser considerado um vício, principalmente nos dias atuais. Aí. Palumbo levantou o dedo e tem a palavra. Deixa eu fazer uma pergunta, é uma consulta, né? Somente os obesos podem ter essa compulsão, porque eu como pra caramba, eu só penso em comer, eu tô aqui pensando na comida da Dona Dirce agora já aqui. É o tempo todo isso, eu não bebo nada. Eu não pensar e tirar esse peitinho da camisa. Eu não bebo nada. Esse peitinho aí. Você queria ter esse peitinho, né, filhão? Você queria, né? Você queria. Só você tirar esse tanque que tá aí. Você tá chamando o Palumbo de fordo? Forte gordo? Fordo? Gordofobia? Fordofobia? É possível, doutor? Ou não? Boa, Palumbo. É sim. A principal ideia que nós precisamos ter é que a obesidade não é o que a gente simplesmente vê. Porque se assim fosse, só pessoas barrigudas infartavam, né? E não é o que a gente vê. Então, a obesidade ela é a causa básica de diversas comorbidades. O infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico. Agora, o assunto compulsão, ele pode ser amenizado por um processo de gasto calórico intenso. Então, tem até uma entrevista que ficou famosa da Oprah com o Phelps, quando ele volta das Olimpíadas de Rio 2016, e ela pergunta, Phelps, como que você se tornou o maior medalhista olímpico da história, mesmo comendo 14 panquecas no café da manhã? E o Phelps dá uma bugada e, para ela, fala, comer 14 panquecas no café da manhã é fácil, difícil é ficar 14 horas na piscina, né? Então, o gasto calórico, ele é importante nessa nossa balança. Regulação de intestino. Alguém sofre aqui, aquela dificuldade de evacuar, como é que é?
intestino, Pepe? Ó, Pepe não, Pepe deve ser igual eu, igual Pepe. O meu problema maior é sono, né? É como ter a qualidade do sono. Eu tenho a apneia do sono, né? Eu uso o CPAP, mas nem sempre eu acordo me sentindo descansado. Então, eu sinto que às vezes eu acabo comendo mais também, quase como uma compensação, depois do dia todo, e aí é o pior, né? Porque eu como no jantar, é como se eu dissesse, pô, eu fiz tanta coisa hoje, eu mereço, né? E aí eu acabo comendo mais e logo depois vou dormir. E como é que faz pra gente desprogramar essa mentalidade do eu mereço, que todos nós, em algum grau, já incorremos nesse erro, né, doutor? Esse é um assunto muito interessante porque a gente entra num tema chamado cronobiologia. O nosso organismo, ele é mediado pela percepção luminosa da luz solar através de uma glândula chamada pineal, hipófise ou pituitária, que fica aqui no centro do nosso sistema nervoso central. E ela tem essa percepção e função de regulação. Então é como se ela, à noite, reduzisse a taxa metabólica basal dos órgãos. E os bonitões aqui pedem uma pizza às 10h30 da noite. Eu também sou assim. Culpado. Assim. Aí essa glicose acaba subindo, é como se ela incomodasse o nosso pâncreas que está lá dormindo, porque nós não somos morcego nem coruja, então a gente não tem adaptação à visão noturna, né? A gente é que brinca de Deus e inventa energia elétrica. E essa dinâmica causa um problemaço pra gente, porque ao momento que eu incomodo o meu pâncreas, ele fala assim, Pepe, André, você mexeu comigo, agora atura um caminhão de insulina. Esse pico insulínico varre a corrente sanguínea em busca da glicose. Essa glicose, ela tem um problema muito grande porque ela vai ser convertida em gordura no tecido adiposo. Tá explicado, então. Então, comer à noite não foi feito para os seres humanos. Mas sabe uma coisa interessante? Eu tenho aquela síndrome do Jacques. Sabe? Síndrome do quê? Jacques. Síndrome do Jacques. Que é isso? Do Jacan. É do Jacan, né? Só se for do Jacan que tu tem. Se eu começo o dia, no meu dia, comendo muito no café da manhã, eu falo, já que eu comi muito no café da manhã, vou comer muito no almoço, vou comer muito no jantar, vou comer muito o dia todo, vou beber muito. Já que foi uma sobremesa agora. Aí eu penso no regime no dia seguinte, que nunca chega, né? Mas isso é a obesidade. A obesidade, o problema dela é que ela é uma doença negligenciada e romantizada. Porque doenças agudas, exemplo de uma pneumonia, ela chega e você sabe, porque você sente imediatamente, vai buscar um antibiótico, vai buscar um tratamento. A obesidade não, ela não dá sinais específicos. Os sinais inespecíficos são fadiga, né? Falta de energia, que é uma fadiga crônica, uma amnésia anterógrada, que são lapsos de memória de curto prazo, pegar o celular e falar, nossa, para quem que eu ia mandar mensagem mesmo? E depois você pode ter uma redução de libido e performance sexual. Nós homens aí, a gente está falando de assuntos como ereção, de assuntos como tempo de ejaculação. E tem um sintoma também chamado oscilação repentina do humor, que não é depressão, que não é ansiedade, mas é uma variação do humor ao longo do dia, tá? Então, existe essa... É como se o time tomou 4-0 e agora tomar 7 é tranquilo. É o que ele falou, já que... Olha só, meu caro doutor Gustavo Sá, 11h25, nessa sexta-feira aqui no Morning Show, doutor Gustavo Sá dando todas as dicas, esse papo todo sobre regulação do organismo de modo geral, todas essas frentes, né? Me fez lembrar uma piada, doutor, sabe? Aquele senhor de 90 anos que foi ao médico, e ali o médico perguntou para ele, como é que anda o seu intestino, doutor? E o velhinho respondeu, ele funciona como um reloginho. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu faço xixi. Às 7 horas, em ponto, eu faço cocô. E o médico respondeu, mas olha que maravilha, pelo visto tá tudo certo. Então, qual é que é o problema, então? E o velho respondeu, é que eu só acordo às 8, porra. Meus amigos. Doutor Gustavo Sá, obrigado demais pela sua presença aqui no Morning Show. Tamo junto. Fala, minha diretora, tá aqui. Podemos, então? Então, claro. Vamos aqui, então, nos despedindo. Obrigado, doutor. Agora sim. Agradeço. E a gente segue adiante aqui na nossa dinâmica aqui do Morning Show. Obrigado demais pela presença. Portas abertas sempre.